Quero aqui abordar um tema muito interessante, é quando você está numa disputa eleitoral, você ganha ou perde. Quando você ganha, é lógico que há muito que comemorar e não há culpados, né? Só há acertos, embora possa ter havido erros. Mas quando você perde, é lógico que muita coisa deve ser analisada e não deve ser colocada debaixo dos panos. Então, por que determinada chapa sai derrotada e não alcança os eleitores e não alcança a credibilidade e os votos desejados? Então, de quem foi a culpa? É lógico que numa campanha eleitoral envolve os candidatos a prefeito, vice e vereadores. E também tem uma coordenação de campanha, onde são tomadas decisões, são feitas escolhas. Quando você perde, há uma tentativa de atribuir a derrota até aos adversários, de achar o culpado, né, que a culpa é da justiça eleitoral, da urna eletrônica, né? Tem gente que acha que as urnas não são confiáveis. Você viu o caso aí do presidente da República, ou até lá nos Estados Unidos, né, que o presidente que tentou a reeleição achou que a culpa era do processo eleitoral. Então, há sempre uma tentativa de achar de quem é a culpa. É bom entender que a culpa, às vezes, não é de fora, não é dos adversários, e sim da equipe que comandou a campanha. Pode ter tido uma propaganda, uma divulgação de marketing equivocado, pode ter acontecido do conteúdo político que foi vinculado, né, o carisma do candidato, a coordenação de campanha, se ela conseguiu mobilizar ou não, se ela conseguiu fazer com que os candidatos fossem mais proativos, se as pessoas tiveram tempo. Eu quero também registrar essa questão do tempo. Muita gente é candidato, mas não tem tempo para fazer campanha. Muita gente não larga as atividades, querem fazer uma campanha em tempo curto. Isso não é possível. Em determinado momento é necessário que você tenha uma disponibilidade maior, até um tempo integral, para poder disputar uma campanha eleitoral. Então, as derrotas, você tem que ver as culpas para aprender com esses erros, o chamado aprendizado com o erro. Se você não aprende nada com o erro, você tem uma tendência a repetir. Será que você, uma pessoa que disputa uma eleição, o que faltou a ela? Faltou habilidade de negociação, de conversar com outros segmentos, de outros partidos? Porque o que se percebeu dessa eleição de Lafayette de 2020? Percebeu um número exagerado de candidaturas a prefeito, né, num total de 8. E qual foi o resultado final? O resultado final é que muitos candidatos teve uma votação ínfima, e isso deixa uma sequela, deixa uma decepção, uma frustração. Então nós temos que ter cuidado. Enfim, achar a culpa, fazer o diagnóstico correto, para que, principalmente, saber que muitas vezes a própria pessoa, né, os próprios participantes tiveram uma responsabilidade naquela derrota. Com isso, não para malhar, não para fazer com que a pessoa se sinta menos do que outros, mas ao identificar as falhas, corrigi-las para que daqui a 4 anos o sucesso ocorra e evite as mesmas repetições, as mesmas atitudes que levaram à derrota no ano anterior. Então, achar a culpa, analisar, isso na psicologia é muito importante, que a pessoa entenda o seu próprio processo e saber que muitas vezes ela está sendo culpada pela angústia, pela decepção, pela frustração, pela depressão, né? E não entender que a culpa está na mãe, está no pai, está no irmão, está no empregador. Muitas vezes a pessoa procura um psiquiatra dizendo que a culpa é da empresa. Não, às vezes a culpa é do empregado. Ou pode ser dos dois lados, né? Então, o que eu quero nessa reflexão é essa reflexão de saber quais foram as falhas e erros cometidos, para que no futuro as pessoas possam se sentir melhor e acertar mais.